Com relação à dor, tem uma coisa a ser dita. A dor, não há como você ter um aparelho, por enquanto, que a gente encosta e dá uma nota. Por isso se criou a escala de dor, de 1 a 10, né? E a gente usa essa escala de dor, pede para ele dar uma nota, para quê? Para, após a medicação, a gente perceber se houve melhora, a nota cai, ou não houve mudança, a nota se mantém. Então, algo eu preciso fazer de diferente. E a sensibilidade visceral à dor, a sensibilidade à dor em geral, em algumas etnias, ela é diferente. Os orientais costumam ter uma sensibilidade à dor muito menor. Isso está relacionado à teoria da entrada dos estímulos dolorosos no gate da medula, no cordão posterior, subida para o relé talâmico, que também tem uma resistência maior a estímulos dolorosos, e retransmissão para a área somestésica geral, que é a área da dor, né? Então, a gente brinca que o paciente oriental, quando chega para ser atendido com dor, é porque realmente está complicado dentro do abdômen, né? É aquele paciente que está há 5 dias com desconforto, mas não foi o desconforto necessário para levá-lo a um pronto atendimento. Ele ficou ali, toma um Buscopan, uma Novalgina, e quando você vai ver, há uma peritonite franca de várias possibilidades que pode levar inclusive ao choque séptico e a um choque like por uma resposta inflamatória sistêmica bastante exacerbada. Febre. Febre é sinal de que alguma substância percebida pelo meu centro térmico, capaz de comunicá-lo, está tendo lesão em algum canto desse corpo, vamos dizer assim, está tendo uma lesão, e ela é o aumento da temperatura para agilizar e potencializar as velocidades das reações químicas de defesa, né? Então, febre pode estar presente. Lembrando que temperatura para a gente considerar como febre seria maior igual a 37,8, mas 37,5 e 4 somado num paciente idoso, porque o idoso ele tem um problema, ele não faz febre na maior parte das vezes, ele não faz dentro do abdômen o fenômeno de empacotar o processo inflamatório, corre solto, a apendicite não é bloqueada, né? E, inclusive, ele pode nem aumentar o número de glóbulos brancos. Nesse aspecto, é muito bom a gente conhecer a PCR. Essa é uma das melhores preditoras da evolução da patologia do paciente, né? PCR, dentro da UTI, é quem fecha com chave de ouro se a pessoa está evoluindo para o êxito, está evoluindo mal ou está melhorando. A proteína produzida pelo fígado frente a fatores inflamatórios, proteína C reativa. Não tem nada que ver com polimerase chain reaction, que é uma outra forma da gente amplificar o conteúdo de ácidos nucleicos para quantificar números de partículas virais e daí por diante. Toxemia, a gente comentou que seria assim, eu falho o sistema circulatório, então assim, eu não tenho volume. Se eu não tenho volume, o que acontece? Não tenho uma distensão ventricular adequada. Na sístole, o débito ejetado vai ser pequeno. Se o débito que for ejetado vai ser pequeno, ele não consegue distender a aorta ali
na emergência do ventrículo esquerdo, que é o que vai originar a onda de pulso, né? A aorta é uma artéria de grande calibre e tem essas camadas todas que nós comentamos. Quando o jato de sangue bate ali, ele distende, porque a energia cinética do sangue foi transformada numa energia de distensão das fibras, e como não se cria nem se destrói energia, as fibras retornam ao normal. E essa diferença de diâmetro caminha até as extremidades, nós chamamos de onda de pulso. Diferente, não tem nada a ver com o pulso venoso da jugular, que está relacionada a funcionamento de átrio, funcionamento de ventrículo, enfim. Então, eu já tenho um tecido mal perfundido, porque tem pouco volume circulante. Começo a fazer acidose. A acidose, ela faz com que, para eu tender no primeiro instante, trazer o pH sanguíneo normal, comece a hiperventilar, né? O mecanismo a ser utilizado é o equilíbrio o mecanismo da estequiometria. Aumenta os reagentes, aumenta os produtos. Diminui os reagentes, diminui os produtos. Se eu começo a eliminar CO2, eu vou ter uma formação menor de ácido carbônico e, portanto, menor de H+ e bicarbonato. E puxo o sangue para o pH normal. O segundo vai estar relacionado ao rim, que vai manobrar bicarbonato. Em geral, depois que esses sistemas chegaram no seu limite e descompensam, a alteração do pH, que por sua vez se reflete em todos os líquidos do corpo, para as reações químicas celulares, e esse corpo está gravemente comprometido. Então a gente já coloca aí, junto à diminuição do volume, alteração respiratória, que pode se traduzir por cianose, pode se traduzir por uma frequência respiratória maior do que 12 a 14 por minuto, por uma retração suprafurcular, batimento de asa de nariz. Se for criança, onde a caixa torácica é bem fininha, a gente começa a ver uma tiragem intercostal também. Como ver cianose na ponta dos dedos, cianose nos lábios, né? E como está ocorrendo a entrada de toxinas nesse organismo, essas toxinas elas estão exaurindo o sistema imunológico, que por sua vez vai levar à produção de fator de necrose tumoral, que é o grande vilão das disfunções. Então você tem uma pessoa aonde, avaliando os índices vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, oximetria de pulso, que a gente usa com aquele aparelhinho, ou fazendo uma gaso arterial, você colocando todos esses índices de vida vitais que estão prejudicados, ela está no mau estado geral. E olhando o aspecto, o semblante dela, ela aparenta estar cinza, né? Então a gente chama isso de um mau aspecto geral. E isso é a toxemia, é a somatória dessas partes. Pode ocorrer sepsis, você tem uma perfuração. Caiu fezes na cavidade abdominal, peritônio é uma membrana que a gente faz diálise, né? Quando está com uremia, então ele é totalmente aberto à entrada e passagem de bactérias, que já ocorriam antes da perfuração por um mecanismo de transmigração pelas camadas da alça. Então, a sepsis é uma infecção iniciada num ponto que se generaliza para o corpo inteiro, levando a uma piora por uma chuntagem na circulação, que vai desencadear cada vez mais falências orgânicas e morte. A peritonite, que é quando ocorre a perfuração da alça, né, com extravasamento de conteúdo entérico, no caso colo.
Se a pessoa foi tendo vários episódios de colite ulcerativa e foi diminuindo esse diâmetro, na medida em que ela repara suas inflamações por fibrose, e isto pode levar ao quadro de estenose com suboclusão ou oclusão intestinal, ou seja, parou às 6 horas da tarde por um acidente a 23 de maio, desde a entrada de São Paulo, quem vem no sentido centro, ou desde da saída, que é o sentido de quem vem bairro, centro, né, vai ter a montante um engarrafamento gigante. Mesma coisa, eu produzo vários litros de líquidos pelo tubo digestório. Se há um local e que isso não consegue passar, vai começar a acumular para trás. No caso do cólon, se a válvula ileocecal for incontinente, eu posso explodir esse cólon distendido. Se ela for continente. Se ela for incontinente, o que acontece? Reflui pela válvula ileocecal, vai distendendo até chegar no estômago e é aquele vômito extremamente fermentado, fecaloide, né? Sinalizando que está obstruído. Então, esse é a suboclusão, oclusão intestinal, e é claro que na suboclusão, na oclusão intestinal, além da dor, o paciente tem transmigração bacteriana e uma desidratação para a luz do intestino muito grande, e ele realmente evolui para um quadro grave. E pode acontecer também na colite ulcerativa de ter manifestações extraintestinais, né? Como a gente falou, existe ali uma loucura do sistema imunológico. E a formação de complemento, a citocina, a reação de apresentação dos linfócitos pode cruzar com outros órgãos do nosso corpo e dar um comprometimento. Então, são as manifestações fora do tubo digestório. Então, quer dizer, fora do tubo digestório, a via biliar ela está dentro do aparelho digestório, mas não está no circuito boca-ânus, propriamente dito. Então, eu posso ter colangite esclerosante, né? Aqui não está um termo errado, primário, relacionado à ausência de um fator secundário, que seria a doença provocando. Então, é colangite esclerosante relacionada à colite. Eu posso ter uma inversão do metabolismo hepático, começar a aumentar as gotas de gordura, tendo um fígado gorduroso, né? E posso ter também uma doença hepática autoimune, aqueles anticorpos que foram gerados de maneira a uma resposta de defesa errada, agridem um conteúdo que é self, que é do nosso DNA. Artrites em grandes articulações, espondilite anquilosante, são manifestações no aparelho locomotor. Osteopenia, osteoporose, osteonecrose. No olho eu posso ter a uveite, eu posso ter a episclerite, esclerite, irite ou uma conjuntivite. Na pele, eritema nodoso, né? Então, o eritema nodoso seriam como placas de urticária, só que são extremamente dolorosas. Pioderma gangrenoso. Há também, quando ocorre a liberação desses fatores pró-inflamatórios circulando no sangue, eles começam a ativar a cascata de coagulação e a agredir o endotélio das veias. Então eu posso ter um quadro de trombose venosa profunda, posso ter um quadro de trombose visceral, né? E no caso de uma trombose venosa
de um membro inferior, uma embolia pulmonar, um comprometimento pulmonar gravíssimo. Então, trombose venosa profunda, TVP, tromboembolismo pulmonar, TEP. A inflamação das vias aéreas também pode ocorrer por essa resposta cruzada, levando a uma doença do parênquima pulmonar, a inflamação da serosa da pleura visceral e a doença tromboembólica originada na trombose venosa profunda. É interessante, é como aquela coisa que a gente vê nos reclames, né? Que o dominó, as pedras estão todas enroladas, se empurrou a primeira, todas caem. O nosso corpo é assim. Ele tende a se manter em homeostasia o tempo todo. Você mexer em algum lugar, todas as áreas do seu ser vão se mobilizar na tentativa de trazer para o normal. Isso é homeostasia. Bom, mas como a gente falou, a colite ela pode ser originada por várias causas, né? Então, há um diagnóstico diferencial. Claro, cada doença dessas vai ter um quadro clínico próprio, que está sendo originada por uma fisiopatologia própria, que vai mostrar sinais no exame físico próprios. Então, eu tenho que diferenciar de doença de Crohn, que nós vamos falar, colite infecciosa, colite por desvio. Quer dizer, o que é uma colite por desvio? Eu fiz uma cirurgia de bypass, né? Então eu estou apresentando para o cólon um conteúdo entérico completamente diferente, né? E pode haver uma agressão pelos sais biliares desse cólon, por uma mudança do bioma intestinal. Então a gente chama isso de uma colite por desvio. Um nome estranho. Síndrome da úlcera retal solitária. Então paciente que tem dor, vamos dizer assim, quando vai estar se aproximando do período de evacuar ou quando evacuando, e você fez um exame endoscópico que tem uma úlcera lá. Não vamos falar de cada uma delas, porque a gente vai falar em outras aulas. Doença enxerto versus hospedeiro. Bem, o que é um enxerto? Um enxerto é algo que eu tirei de um lugar e coloquei em outro, que não necessariamente é meu. Então, se eu tenho um non-self, não pertencente ao meu DNA, com um self, imediatamente eu ativo as respostas inflamatórias. É sempre a mesma coisa, a agressão ativa a resposta inflamatória. Por isso que eu tenho que utilizar drogas supressoras do meu sistema imunológico para não ter uma rejeição ao transplante que foi feito, né? Colite diverticular, que é a diverticulose do cólon em processo inflamatório agudo, e colite associada a medicamentos, né? Principalmente os laxantes, das pessoas que são dependentes, viciadas em laxantes. Tratamento clínico da colite ulcerativa. Então, se tem um tratamento clínico, é sinal que vai ter um tratamento cirúrgico, né? Então, o tratamento clínico, como em qualquer doença, a primeira coisa é afasta quem te lesa. Qual o fator que nós conhecemos que está relacionado a um aumento da lesão? O tabaco, o tabagismo. Então, temos que orientar a pessoa com relação a isso. Temos que ver se ela mudou o seu padrão alimentar com certas substâncias que podem provocar a piora, né? Chamadas de FODMAPs, que é um acróstico de uma classe de alimentos que tem que ser afastado. Porque não adianta eu apagar um incêndio do lado com a água e do outro eu boto gasolina, continua pegando fogo. E aí, uma vez afastado quem me lesa e aproximado quem me trata, eu vou utilizar medicamentos. Então eu posso usar drogas da classe dos aminosalicilatos, como sulfasalazina, mesalazina, que pode ser utilizada na forma oral, isso é uma pancolite, que ela pode ser utilizada na forma retal,
em supositório se há uma proctite ou se há uma proctocolite, uma sigmoidite na forma de um enema. Posso utilizar oxalazina, valsalazina, está errado, valsalazina. Eu posso utilizar antibióticos na tentativa de equilibrar a flora e tirar os agentes agressores. Então, utilizo ciprofloxacino, metronidazol, um imidazole, uma quinolona, né? Eu posso lançar mão, dependendo da intensidade em que se apresenta aquele processo inflamatório, de um corticóide, um poderoso anti-inflamatório de origem hormonal. Então, posso usar budesonida, prednisona, metilprednisolona. Se a coisa é mais resistente ou mais grave, eu posso usar imunomoduladores do sistema imunológico. 6-mercaptopurina, azatioprina, ciclosporina. Ou usar o que tem de mais moderno, que é o anticorpo contra anticorpo, são os biológicos, né? Então, o infliximab, adalimumab e o golimumab. A última vez que eu olhei, ainda não havia liberação pelo Ministério da Saúde como uma medicação de alto custo a ser fornecida para o paciente, que é caro, né? Então, essas são as possibilidades de tratamento. E é claro, você vai avaliar a resposta a esse tratamento olhando o todo do paciente, que vai refletir naquela escala de Montreal, né? Porque o objetivo é o quê? A remissão clínica, que é a ausência de sintomas, e a remissão histológica, que eu vou avaliar através de colonoscopia com biópsias, para poder ver como é que está a mucosa desse colo. E o tratamento cirúrgico, quando vai acontecer? Bom, o paciente está sendo tratado adequadamente, ele está fazendo tudo correto e não melhora. Então, eu posso propor a ressecção daquele segmento relacionado ao gatilho da doença. Quando há impossibilidade de parar o uso de corticoide, isso aqui tem uma certa relatividade agora, se liberarem os biológicos, né, que eles realmente protegem bem junto com os imunomoduladores. Frente ao megacólon tóxico que não se resolve, o paciente está morrendo, tem que tirar o colo. Se ocorrer uma perfuração, a peritonite estercoral, eu tenho que ressecar o segmento ou todo o colo, né, dependendo, lavar, drenar e observar com uma ileostomia. E se na colonoscopia de acompanhamento eu percebo que surgiu um câncer de colo, né? Então a gente falou, agressão é igual a reparação, que pode ser ad íntegro ou com uma fibrose, ou com uma displasia, que pode evoluir para uma metaplasia, que já é uma lesão pré-cancerosa, que pode evoluir para um câncer. Então, nesse caso, está indicada a cirurgia também. Agora nós vamos falar da segunda doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn. Olha a diferença. É uma doença inflamatória intestinal crônica, idiopática também. O que quer dizer isso? Não é um fator, mas vários fatores que cada vez nós vamos compreendendo e aumentando esse número de fatores que levam à agressão cruzada da parede na espessura em toto do tubo digestório. Ela pode, a retocolite ou colite ulcerativa, ela é só no colo. A doença de Crohn, ela pode comprometer da boca ao ânus, qualquer segmento. Em geral, com padrão descontínuo. Então, é aquilo que a gente falou. Existe formas como a forma que inicia-se com doença perianal e ileal ao mesmo tempo. Aquela que é ileal com colônica. E aquelas que nós estamos observando agora que fogem da curva do aprendizado
e do ensinamento, que é a pancolite. Às vezes, com granulomas. O que é um granuloma? É uma célula para engolir um corpo estranho, né? Muito encontradiça na tuberculose, né? Muito encontradiça quando a gente tem algum corpo estranho que está dentro da gente e não consegue ser retirado. Pode acontecer de, na histopatologia do órgão, a gente observar esse granuloma, mas não é frequente. O ilho, nessa doença, pode estar comprometido de forma isolada em 30%, o cólon em 20%, pode ter a forma iliocolônica em 40% e a gastrointestinal alta 5%. E eu operei um paciente com Crohn de duodeno, que a princípio aparentava apenas ser uma úlcera péptica duodenal perfurada, mas que com o evoluir do pós-operatório a gente descobriu que era Crohn, né? Compromete as 4 camadas do tubo digestório, então não é mais só a mucosa. É assim, a mucosa vai estar destruída, a submucosa muscular serosa. Então, eu vou entender que o grau de estenose vai ser maior, porque destruição, reparação ou fibrose. Fibrose, repetidas vezes, numa estrutura circular, é diminuição do diâmetro da luz, é estenose, né? Mais frequente em mulheres, o pico de incidência é na faixa etária do adolescente, e a incidência e prevalência, como eu comentei na colite ulcerosa, ela vem aumentando no mundo inteiro. Realmente a gente tem recebido pacientes que eram raros com Crohn com uma frequência maior agora, bem nessa faixa etária. Formas de apresentação da doença de Crohn. Bem, então ela pode ser apenas o processo inflamatório, ou já está com uma estenose, portanto, com uma suboclusão ou oclusão intestinal, ou ela pode estar na forma fistulizante, porque vai ter um diapositivo mais para frente, eu vou mostrar. Está aqui, ó. Então, aqui é a porção que geralmente é mais comprometida, né? Interessantemente, a quantidade de placa de Peyer aqui é gigante, né? Assim como no canal anal também é gigante a quantidade de placas de Peyer. E se nós temos que a doença está relacionada a um mecanismo imunológico que foi corrompido, então há uma relação do seu ponto de maior comprometimento ser perianal e em ilho. Então aqui eu tenho só a inflamação. E às vezes, não agora, mas antigamente, homem, dor no quadrante inferior direito, com peritonismo, sinal de descompressão brusca, você faz a incisão para uma apendicectomia e o ilho estava comprometido. Não era apendicite. Claro que se fez uma norma que é estabelecida entre os cirurgiões, feito a incisão de McBurn, tira-se o apêndice, porque a próxima crise de dor, ninguém vai saber se tirou ou não naquela época. Hoje nós temos tomo, temos tudo diferente, né? Aqui é a estenose. Vocês estão observando aqui o estreitamento por o espessamento inflamatório numa fase de atividade franca num local já previamente reparado por cicatriz. Olha só como o calibre ele está bem diferente. Quer dizer, nessa situação, o que está a montante do ilho, que é saliva, suco esofágico, suco gástrico, bile, suco pancreático, suco entérico, o que você comeu, o que você bebeu, não vai para frente. Então, você vai ter um quadro de distensão abdominal, com dor em cólica a princípio,
que são os movimentos peristálticos de briga para vencer, que depois acaba entrando por esgotamento em íleo. E aí supercrescimento bacteriano e aquele vômito fermentado fecaloide. Aqui nós temos uma outra alça que se encontrava próxima a esta. E o que ocorre? Bem, a gente falou do quimiotactismo pelas substâncias pró-inflamatórias. Então essa alça ela tentou bloquear, num primeiro instante, um processo inflamatório dessa região. Mas como esse processo inflamatório ele vai até a serosa, ele pode comprometer outra serosa e ir de fora para dentro, estabelecer uma comunicação da luz desta alça de intestino com a luz desta. Então, esta comunicação anormal entre órgãos nós chamamos de fístula. Pode acontecer de a alça encostar na parede do abdômen e promover uma fístula. Aqui é uma fístula enteroentérica, mas no caso de encostar na parede abdominal, eu tenho uma fístula enterocutânea. Eu já vi fístula enterouterina, retovaginal, enteroenteral, e dependendo de onde essa fístula se formatou, ela faz um mecanismo de alça cega, de desvio do trânsito, que vai piorar mais ainda a fisiopatologia ou os fatores que estão provocando a doença. Fisiopatologia da doença de Crohn. Então, a patogenesia é dita desconhecida, porque não há uma estrutura única. Há um pool de eventos que levam a uma loucura na resposta inflamatória, exacerbando os fatores pró-inflamatórios contra os anti-inflamatórios, com uma reação autoimune cruzada e destruição de tecidos. Então, interação anormal entre o sistema imunológico, a microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que nosso corpo tem 100 trilhões 10 trilhões de células. E nós temos 100 trilhões de bactérias. Para cada célula do nosso corpo existem 10 bactérias. O que, antes do aparecimento da penicilina, era a causa do terror dos cirurgiões e dos médicos, depois que se entendeu que esse bioma ou essa flora produz substâncias, citocinas, que vão regular o nosso sistema nervoso por completo, nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, quem vai finalmente decidir o que nós vamos absorver ou não, e de tabela ainda fazer vitamina, né? Porque nós não produzimos vitamina. A vitamina, que é uma coenzima para formar holoenzima, que vai fazer o aumento da velocidade da reação química, é a vitamina. Então, quando a gente descobriu o bioma, a gente começou a botar o pé no freio antibiótico e nasceu probiótico, eubiótico e simbiótico. Aqui só uma parte. Então, existe uma interação anormal entre o sistema imunológico, a microbiota intestinal, com a susceptibilidade genética e com os fatores ambientais. Então, na verdade, essa é a forma de ver dos filósofos, né? Eles entendiam que o homem é um ser no universo, né? Então, assim, aquela história de que se você pegar um frio súbito pode contrair uma pneumonia, que a vovó contava e todo mundo dava risada, é real, né? As vias aéreas inferiores, conforme elas diminuem o seu calibre, as células que as formam têm cílios, flagelos, e eles batem o muco que é produzido pela glândula brônquica no sentido distal proximal, levando qualquer invasor ou qualquer substância estranha, impedindo de chegar no alvéolo. Então, o que acontece? Se eu estou num ambiente onde a temperatura muda muito rápido e não dá tempo de eu ter uma congestão nasal que vai aquecer através do aumento da vascularização nasal esse ar, partículas com menos de 5 micras podem bypassar esses cílios e entrar no alvéolo. Entrou no alvéolo, é um processo inflamatório, como em qualquer outro lugar.
que vai ser chamado pelo combate entre o antígeno ser estranho e todo o sistema de defesa, provocar o aparecimento de morte celular, que é pus, e chamar broncopneumonia. Então, realmente, assim, se a gente sabe que a microbiota ou o bioma, ele trabalha controlando o sistema imunológico, que há fatores ambientais, como certos tipos de alimentos, como a maneira como eu reajo ao mundo, mudando o meu humor, a lente de como eu enxergo o mundo, que também muda o meu sistema imunológico, né? Tudo isso interagindo, levando a um processo. Fatores ambientais, eles funcionam como um gatilho para acionar a doença ou reativar a mesma. O que a gente sabe hoje é assim, essas duas doenças, uma vez lá atrás, né, era uma vez, começa um processo inicial. Ela entra em atividade. Antigamente, muitas delas eram tratadas cirurgicamente, hoje já não. Outras coisas são utilizadas. Então você consegue uma remissão de sintomas e consegue uma remissão de aspecto endoscópico. Ou, se você for avaliar o processo inflamatório por uma tomografia, ocorre uma mudança no padrão de captação do contraste. E você diminui a nota da doença do paciente, você pode dizer que ele está estável, mas até hoje ele vai ter que, conforme a droga utilizada para induzir a remissão, ele vai ter que manter essa droga em quantidade menor, ou, uma vez remitido da doença, manter infusões, porque aqui, no caso do Crohn, o tratamento hoje em dia que vem de eleição não é mais o bottom-top, de baixo para cima, mas é o top-down, que já é com os biológicos, né? E essas ampolas são fornecidas, sim, como medicamento de alto custo. Esses fatores, eles quebram a barreira mucosa e ativam o sistema imune, mas ativam o sistema imune de uma forma que é fora da forma normal. Fatores ambientais. O fumo já não tem a ver com o Crohn como a retocolite, né? O clima frio é mais endêmico, esse tipo de patologia, em climas de temperatura baixa e talvez úmidos, né? Será que isso tem a ver com o ar que entra nos compartimentos do nosso corpo, roubando temperatura? Porque há doenças que são ativadas por queda da temperatura, né? Crioglobulinemias, que são ativadas, a coagulação em função de uma resposta a uma hipotermia. Ocidentalização do estilo de vida, aí vem a alimentação, vem o psíquico, vem tudo. Industrialização, então vem edulcorante, acidulante, conservante, intoxicante, tudo que é possível. Quadro clínico da doença de Crohn. Então a gente pode, já que a gente falou que é uma doença que compromete da boca ao ânus e os segmentos do tubo digestório de forma salteada, que ela é uma inflamação que pega as 4 camadas e leva a uma estenose, né? Então a gente pode começar a supor que, se essa inflamação começa no esôfago, eu posso ter alguma coisa semelhante aos sintomas de uma esofagite por refluxo gastroesofagiano, né? Se ela acontece, por exemplo, no meu duodeno, eu vou poder ter, por inúmeros fatores, um quadro de dor abdominal compatível com a doença ulcerosa péptica. Então aí a gente vai vendo como é que se monta, antes mesmo da gente ver o doente, as suposições. Mas, olhando,
os sintomas estão de acordo com a localização, né? Então, como se eu tenho, por exemplo, Crohn, o que é raro, mas eu operei um caso, na passagem gastroduodenal, e isso leva a uma estenose, eu vou ter sintomas do que a gente chama de Gastric Outlet Syndrome, ou seja, não esvazia esse estômago e a pessoa fica vomitando. Então tem saciedade precoce, ela não quer comer porque sabe que vai vomitar, né? E o tipo de forma de apresentação da doença, quer dizer, a primeira vez que está acontecendo em cima de um tubo já estenosado, né? Está acontecendo numa área de fistulização que promove um bypass da circuitaria da alimentação. Vai depender de esses fatores. Mas, em geral, a pessoa tem diarreia crônica, né? Só que não vai ser com tanta quantidade de sangue, não, que é a retocolite ou colite ulcerativa ou ulcerosa, mas vai ter perda de proteína, né? Então há muco nas fezes, né? As fezes, elas também são um padrão Bristol 6, Bristol 7, elas são desmanchadas. E se houver problemas na circulação interhepática, elas poderão ter uma coloração acinzentada. Vai haver desidratação, né? Você imagina, você tem um segmento que forma verdadeiras aftas ou úlceras, perdendo proteína, perdendo líquido para o terceiro espaço do corpo inteiro, pela resposta inflamatória sistêmica. Você vai ter desnutrição, se ele tem dor quando come, ele não vai querer comer. E ele está perdendo proteína. E se ele não come, ele não tem a primeira fonte de energia, que é a glicose. Ele vai partir usar os óleos e gorduras e culmina com proteínas, né? A anemia. Bom, eu tenho um foco de úlceras serpiginosas que dão um aspecto no exame com contraste intraluminal daquelas ruas que eram feitas por pedras, né? Calceteamento, um sinal de calceteamento, quando a gente faz um estudo de duplo contraste. Então, eu vou ter anemia, porque eu tenho perda de sangue. O ferro, ele no estômago é convertido de +2 para +3 para ser absorvido no ilho terminal, mas se o ilho está doente, tudo que o ilho absorve, ele não absorve mais, então eu não vou ter ferro. Se eu não tenho ferro para compor com os núcleos tetrapirrólicos o M e para compor com as moléculas globulares, que são a globina, a hemoglobina, eu não tenho como fazer hemácia. E também, por outro lado, o ilho terminal está relacionado à absorção de vitaminas do complexo B. E as vitaminas do complexo B são aquelas que vão participar das fases da mitose celular. Então eu vou ter, em presença de uma disfunção dessas vitaminas, células de tamanhos mais variáveis, né? Então eu vou ter hipocromasia, eu vou ter formas deformadas de hemácias, eu vou ter células normais que deveriam ter um tamanho por não se dividirem por falta desse cofator ou coenzima, elas ficam grandes, né? Então a anemia, ela pode estar relacionada a tudo isso. Desequilíbrio hidroeletrolítico é como nós falamos lá na colite ulcerativa, é a mesma coisa. Bem, disfagia, aí é o diferente, né? Porque eu posso ter comprometimento do esôfago. Eu posso ter um comprometimento do esôfago que vai me dar os mesmos sintomas que podem ser
Sintomas da doença do refluxo gastroesofagiano. Começa a tratar uma doença de refluxo gastroesofagiano, se não houver pedido endoscopia, como se fosse apenas isso, a doença progride. Então, pelo edema, eu começo a ter dificuldades sólidos, pastosos, líquidos. E por contrapartida, não sei se eu coloquei aqui, se não coloquei, vou mencionar, eu tenho odinofagia, a dor quando passa pelo esôfago o alimento, distendendo um tubo inflamado. Eu posso ter litíase renal e litíase biliar. Bom, a litíase biliar está relacionada com o ciclo enterhepático que aqui furou, lembra? Hemoglobina, hemoglobina. A M levando à formação de biliverdina, que vai levar à formação de bilirrubina indireta, acoplada à albumina, chega pela irrigação no espaço de Disse, atravessa de uma maneira sem gasto de energia para dentro da célula hepática, é ali conjugada ou glicuronizada e, por um mecanismo de contracorrente, cai nos ductos intercelulares que vão originar a árvore biliar, que por sua vez, caindo no intestino, a flora bacteriana vai transformar em biliverdina, urobilinogênio, uma parte absorvida e vai para o fígado, a outra é absorvida e filtrada, porque já é solúvel em água pelos rins, e alguma outra parte se transforma em estercobilinogênio, sendo reabsorvida uma parte e a outra que não foi absorvida vira estercobilino e dá cor às fezes. Então, se eu tenho essa doença no ilho terminal, com uma flora mutata, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que eu tenha uma bile litogênica. Posso desenvolver doença litiásica das vias biliares, intra-extra-hepática ou na própria vesícula. Com relação à litíase renal, é um mecanismo também muito semelhante, né? Os cálculos renais eles são formados das mais diferentes substâncias. Mas a doença entérica desabsortiva, ela promove a desequilíbrios das substâncias eliminadas na urina, num paciente que está desidratado, que filtra pouco, que ingere pouca água, elas começam a se aglomerar e criar um cálculo. Eu coloquei o dinofagia aqui. Dor torácica de origem não cardíaca, no caso do comprometimento esofagiano. Aqui, na verdade, isso não é um sintoma, é só um nome de doença, doença do refluxo, não deveria estar aqui. Náusea, pelos mesmos mecanismos que a gente conversou. Está estenosado, distende, dá dor, náusea, vômito. Melhora. Pode ser essa a causa da náusea. Substâncias tóxicas podem ser a causa da náusea. Muitos fatores podem ser. O vômito, como a gente explicou, o mecanismo de preencher, dilatar, provocar dor e reflexamente o vômito. A dor abdominal, que é uma coisa sensulato, né? Então, assim, dependendo do segmento comprometido, eu vou ter um tipo de dor, que é referida à periumbilical, ou que eu já digo que é uma dor desse lado, ou a dor retroesternal. Então, isso quando não tem complicações. Quando tem complicação de perfurar, aí é a dor da peritonite. Febre, a gente já falou, toda vez que você quebrar uma membrana lipoproteica, ela vai originar prostaglandinas, leucotrienos, e esses vão gerar fatores de inflamação e febre. A toxemia, a gente falou atrás, que é a somatória de várias falências
que vão dando uma intoxicada no aspecto geral, no estado geral do doente. A sepsis, que pode acontecer por mecanismo de supercrescimento em alça cega, transmigração bacteriana, por uma perfuração, por vários motivos, né? Algum micro-organismo pode ganhar a partir da parede abdominal a circulação ou as cavidades como a peritoneal e promover focos de infecção em todo o corpo. Peritonite, que pode... Aqui a gente tem que comentar que ter sinal de descompressão brusca positivo e uma dor muito importante, a palpação do abdômen, não necessariamente indica a cirurgia. Nós podemos estar à frente de uma ileite que, assim, tem o sinal de Bloomberg, né, descompressão brusca no ponto de McBurn, né, mas a princípio não é cirúrgico, né? Hoje, com os recursos, e aí sim, aqui é muito interessante um exame subsidiário para afastar. Suboclusão intestinal ou oclusão intestinal, o mecanismo a gente já explicou. Sangramento digestivo baixo, né? Com as formas mais graves em termos de prognóstico e evolução da doença de Crohn são quando começam em pacientes jovens e na região anorretal. Então, o paciente ele vem para você com um processo inflamatório perianal, um abscesso perianal, o anorretal. Esse abscesso, a gente vai ver lá na frente o que é, como se forma, e você drena, e esse abscesso se transforma numa fístula perianal, né? Ou anorretal, porque ela é formada nas criptas das glândulas que produzem muco e que estão locadas entre as camadas do esfíncter interno. E uma vez que a mucosa fechou e eu estou produzindo muco, esse muco é alimento, está quente, escuro, bactéria, eu tenho um mecanismo de estufa. Começa um processo inflamatório, supurativo, até a superfície onde ele possa drenar, que é na pele perianal, né? Então, as doenças, as apresentações da doença de Crohn que vão evoluir de uma forma, assim, com tropeços, são quando são pacientes jovens que já começam com a doença de Crohn e pela doença anorretal. Bom? Então, eu posso ter, pelo sangramento da ampola retal, eu posso ter a saída de sangue vermelho vivo pela passagem das fezes e o evacuar é bastante doloroso. Hematoquesia. Isso. Eu posso ter sangramentos, eu posso ter abscessos perianais, como já comentei, fístulas perianais, né? Mas nem todo abscesso perianal drenado é de etiologia de doença de Crohn. Às vezes, se as fezes estão endurecidas, elas machucam atrás da linha pectínea, que são válvulas que protegem o orifício de abertura dessas glândulas, machucam esse orifício, ele fecha, a pessoa desenvolve um abscesso anorretal e drena-se. Porém, a maior parte desses abscessos que não são de origem por doença de Crohn, acabam virando uma fístula perianal anorretal, de muito menor morbidade que da doença de Crohn. Manifestações extraintestinais. Artrite periférica, né? Quando digo periférico, quer dizer assim, não está axial, no eixo, bacia, coluna vertebral, joelho, é assim, dos membros, né? Espondilo artrite,
osteoporose, desculpa a falta do T, osteopenia, comprometimento do olho com uveíte, esclerite, episclerite, uma manifestação cutânea semelhante à colite ulcerativa, né? Que é o eritema nodoso, que é aquela uma urticária só que dolorosa, né? Não é uma mácula, é uma pápula. Eu tenho um pioderma gangrenoso e comprometimento na coagulação sanguínea por ativação da cascata de coagulação, levando a trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Tive 3 pacientes que fizeram trombose venosa profunda e embolia pulmonar, um quadro drástico.